nessa. Canal Abismo do Medo. Vídeo chamado Estradas com Histórias Perturbadoras. Vamos lá. Não me decepcione. Perdão, Cadu, desculpe. Aí é cabuloso mesmo, Rodrigo. Muita Eu gente sei que acredita terror é que esse lugares aí. onde pessoas morreram costumam se tornar mal assombrados, como por exemplo, casas que foram construídas há séculos atrás, ou até mesmo hospitais. Porém, o que as pessoas geralmente não se dão conta é que estradas e rodovias são um dos lugares do mundo em que mais acontecem mortes. Eu tenho uma pergunta. devido Eu tenho uma pergunta. Por que as pessoas têm medo de igreja à noite? Tipo, eu não dormiria numa igreja não, tu é doida? Por que tu tem medo de uma igreja? De dormir em uma igreja? Pra mim não faz sentido. Por que iria ter espírito maligno dentro da igreja à noite? É uma igreja. Mas é uma igreja, pô. É, eu recomendo você não fazer esse tipo nem à noite nem de dia, vamos cego. Porque, pelo amor de Deus, assim, não sei quem é religioso e quem não é. Eu acredito em Deus. A gente tem que ir à igreja é a casa de Deus. Ele ia deixar o diabo entrar à noite na casa dele, né? É? Claro que não, né? Pelo amor de Deus, né? milhares de acidentes todos os anos. E é por isso que ao andar ou dirigir pelas ruas estando sozinho e à noite, você já pode ter se deparado com um fantasma. Algo que você ficou se perguntando se era mesmo real. Ou talvez seria apenas a sua imaginação criando uma coisa que Você, não estava. calma, Fala Sampaio! galera, aqui é o Drake. E no vídeo de hoje do Abismo do Medo, nós iremos acompanhar as estradas mais Mas, perturbadoras olha, e mal tá aí, assombradas. olha. Isso aqui me dá medo. Foto preto e branco, eu fico aqui, ó. Tó, 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 tó. Olha, foto preto e branco. Boneca. Essas bonecas feiosas. E qualquer história com fantasma de criança, demônio de criança. Tô fora, velho. Tô fora. Eu não sei explicar. Se você mandar uma foto pra mim com efeito preto e branco, eu tô cagando. Mas a imagem velha, preto e branco, me dá agonia de olhar, pô. Eu fico incomodado demais mesmo. Tenho medo mesmo. E como estamos no Brasil, vamos inaugurar esse quadro falando primeiro de uma estrada brasileira, a BR-116. Eu tô falando Essa sério, é a maior Rodrigo. rodovia do nosso país, tendo quase 5 mil quilômetros de extensão, atravessando o Brasil de norte a sul. Ela passa por 280 cidades e 10 estados, começando em Fortaleza, no Ceará, e terminando em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, que inclusive é o mesmo local em que fica a fronteira com o Uruguai. Então é graças à BR-116 que os alimentos e produtos que nós usamos todos os dias conseguem chegar até os supermercados e lojas onde a gente compra eles. Porém, essa mesma rodovia carrega várias histórias assombrosas, de caminhoneiros que estavam percorrendo ela durante a noite e se depararam com coisas inexplicáveis, que desafiavam a lógica e que por isso não poderiam contar para suas famílias, já que ninguém acreditaria neles. E durante a década de 70, surgiu uma das lendas urbanas mais bem documentadas do Brasil, com diversos motoristas sendo entrevistados e dando a sua versão da história. E não estamos falando de algo tirado de um blog aleatório da internet, e sim de vários jornais daquela época, incluindo uma matéria recente publicada pela Loira Folha de São Paulo. Fantasma. E você com certeza ainda deve se lembrar da loira do banheiro que apareceu nas lendas urbanas do Domingo Legal, quando o Gugu ainda era apresentadora. No entanto, Essa loira do banheiro já foi motivo de eu pegar infecção urinária na escola, porque eu não queria mijar fora do horário de intervalo. Porque eu não queria ir sozinho no banheiro e encontrar uma bexiga dessa. nesse primeiro caso, iremos acompanhar a lenda da loira fantasma, que aterrorizou os motoristas da BR-116. Os primeiros relatos surgiram em junho sério? de 1975, Eu tinha medo. quando motoristas e caminhoneiros Pirraia. de Curitiba disseram que estavam sendo perturbados por um fantasma com a aparência de uma garota loira. E aí, um jornal de São Paulo daquela época, chamado Notícias Populares, ou simplesmente NP, enviou 2 repórteres até Curitiba para investigar a situação do tal fantasma e descobrir se era tudo real ou apenas um surto coletivo. O primeiro a ser entrevistado foi Vilmar Siqueira, um taxista de 26 anos de idade, que alegou ter sido atacado pela loira fantasma enquanto trabalhava. Ele falou que alguns dias antes de ser entrevistado pelo jornal, estava percorrendo a rodovia com seu táxi às 11h30 da noite. Vilmar havia acabado de levar um passageiro e estava fazendo o caminho de volta. Mas de repente, uma garota loira e com uma bela aparência, que estava parada sozinha na beira da estrada, fez um sinal com a mão para mostrar que queria entrar no táxi. E assim que Vilmar estacionou ao lado dela, a garota abriu a porta e se sentou no banco de trás, dizendo que queria ir até o cemitério paroquial Abranches, também localizado em Curitiba. E por mais estranho que fosse ir até um
cemitério pouco tempo antes da meia-noite, Vilmar não desconfiou de nada e simplesmente começou a dirigir para levá-la até lá. Porém, alguns minutos depois, o cara olhou para o espelho retrovisor e percebeu que a garota loira não estava mais dentro do táxi. E então ele simplesmente pensou que talvez não estivesse bem da cabeça, pois já era quase de madrugada, e por isso ele poderia estar com tanto sono ao ponto de ter alucinações, vendo uma garota que nem sequer existia. Só que ao voltar a dirigir em direção ao centro da cidade, a garota loira voltou a aparecer no banco de trás, dessa vez tocando o ombro de Vilmar e perguntando o motivo dele estar assustado. E por não saber como reagir àquela situação assustadora e bizarra, o cara decidiu pedir ajuda da polícia, pois encontrou uma viatura passando pela estrada. Ué. E aí os policiais o levaram até a delegacia, onde ele contou tudo o que aconteceu. E obviamente, ninguém acreditou nas suas palavras. Mas para resolver o caso de uma vez por todas, os policiais convenceram o Vilmar a ir até o cemitério junto com eles. E quando chegaram lá, a loira fantasma apareceu novamente, e os policiais perceberam que era tudo real, e que o cara estava falando a verdade esse tempo inteiro. E agora que viram a assombração com seus próprios olhos, os policiais sacaram as suas armas e atiraram nela. O quê? E se fosse uma pessoa mesmo, viado? Tá pensando? Os caras chegam assim, madrugada, chega o Vilmar, meu irmão, então, bicho, então a loira, meu irmão, a loira tentou me estrangular, viado, ela entrou no... Policial olhando pra cá, isso tá viado, é? Bora lá. Eu não vou... Meu irmão, bora lá, rapaz. Vamos lá, pega tu aí, Tarcísio, Romualdo, vamos lá. Aí chega no cemitério, sim, cadê a loura? Aí a loura... Pronto, não tem mais loura, seu Vilmar, pode dirigir tranquilo. Que? Fazendo com que a fantasma caísse no chão. Porém, ela se levantou logo em seguida, debochando deles e desaparecendo em meio à escuridão. E depois que o Vilmar contou essa mesma história para os repórteres do jornal NP, eles foram conversar com o Sr. Lazali, o dono de uma funerária de Curitiba. O senhor disse para os repórteres que no dia 12 de janeiro daquele mesmo ano, uma mulher loira e muito bonita, de aproximadamente 35 anos de idade, morreu ao ser atropelada, e o motorista ainda fugiu do local, sem tentar prestar socorro para ela. Além disso, esse mesmo motorista nunca foi identificado, o que significa que ele saiu impune, sem ser preso pela polícia. O nome da mulher loira era Cláudia Regina, e o dono da funerária disse para os repórteres que a assombração dela aparecia na mesma rodovia em que a mulher foi atropelada. O fantasma da Cláudia pedia para que os outros motoristas tentassem achar quem foi o responsável por tê-la atropelado e tirado sua vida. Porém, se os motoristas não conseguissem descobrir quem era o verdadeiro culpado, ela se irritava e jogava uma maldição sobre eles, atrapalhando suas vidas pessoais e fazendo com que os mesmos perdessem os seus empregos. Sendo que o Vilmar foi apenas um de vários motoristas que alegaram ter encontrado a fantasma da Cláudia enquanto dirigiam pela rodovia. E o fato da lenda ter sido publicada em um grande jornal nos faz acreditar que tudo poderia ser verdade. Além disso, os repórteres até mesmo entrevistaram pessoas reais, como o próprio Vilmar e também o dono da funerária. Mas além desse caso, cadê a entrevista com o Vilmar? Que é o mesmo que publicou essa matéria que acabamos de falar sobre, também denunciou outros casos bizarros que aconteceram em rodovias brasileiras, principalmente na BR-116. Na década de 80, eles publicaram uma matéria que dizia que um OVNI, ou seja, um disco voador, havia se chocado contra um ônibus cheio de passageiros. Segundo o que dizia a notícia, o acidente teria ocorrido na Avenida Rebouças, em São Paulo, envolvendo um ônibus cheio de passageiros e um objeto voador não identificado. A matéria contava o depoimento das supostas testemunhas. O bebê diabo! Um disco voador sobre o vão da cidade antes de se chocar contra o ônibus. Mas galera, acontece que esse mesmo jornal, o Notícias Populares, passou a ser conhecido por publicar notícias falsas, apenas para vender mais unidades. E talvez o caso mais conhecido deles tinha sido o bebê do diabo, que supostamente teria nascido em São Paulo. Eles mentiram que várias pessoas haviam visto o bebê do diabo que estaria aterrorizando a cidade, e até mesmo um médico que teria feito parte da criança confirmou toda a história, que na verdade era falsa. E então, levando esses detalhes em consideração, nós podemos chegar à conclusão de que a história da loira fantasma também é falsa, e que tudo não passou de mais uma mentira para vender jornal. E passando agora para um caso mais recente, que supostamente aconteceu em 2012, a polícia rodoviária decidiu interditar um trecho da BR-101, localizada em Alagoinhas, no estado da Bahia. Os policiais interditaram a rodovia, depois que vários motoristas alegaram ter visto vultos fantasmagóricos naquele trecho, que saltavam na frente dos seus veículos na intenção de causar acidentes. E também existem outros casos de caminhoneiros relatando o aparecimento de meninas fantasmas na estrada, algo bem parecido com o primeiro caso que vimos hoje. No entanto, parece ser apenas a mesma lenda urbana de sempre, só que replicada em lugares diferentes, como um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas qual que é a sua opinião sobre esses casos? Você realmente acredita neles? Ou talvez você já tenha se deparado com algo assustador nas estradas e nunca soube explicar o que era? Não importa se você é um roqueiro ou não, porque com certeza você já deve ter escutado pelo menos uma vez a música Highway to Hell.
E como o nome da música sugere, Mas a sua Highway letra 12 fala de uma pessoa que está não é dirigindo na estrada que literalmente- leva até o inferno. Eles contando, não é nem sobre inferno, é eles contando meio que a trajetória deles como banda pra questão de estrelato. Até onde eu entendi era isso, né? Se eu te dissesse que existe uma rodovia lá nos Estados Unidos, cujo nome é literalmente Rota 666, e talvez essa rodovia tenha inspirado a banda AC/DC a criar aquela música que se tornou tão conhecida. Tudo começou em 1926, quando os Estados Unidos ainda não tinha se desenvolvido completamente, e portanto havia várias estradas que ainda precisariam ser construídas, para que os motoristas pudessem ir de um local para um outro de um jeito mais fácil, sem precisar percorrer um grande caminho. Nessa época, tinham 5 rodovias que ramificavam a West Road 66, e quando foram criar a sexta, alguns sem noção deu a brilhante ideia de adicionaram mais um 6 ao lado do 66, criando assim a rodovia 666. Essa estrada percorria os estados do Colorado, Novo México e Utah, tendo aproximadamente 520 km de extensão. No entanto, ao longo dos próximos anos, a rodovia 666 passou a ser conhecida por ser supostamente amaldiçoada, com as pessoas evitando dirigir por ela, mesmo que o caminho mais curto para chegar ao destino desejado fosse através dela. E agora você pode estar pensando que as pessoas eram idiotas por acreditarem em um boato, só que esse mesmo boato tinha um fundo de verdade. Acontece que de todas as rodovias americanas, a Rota 666 era de longe uma das que mais aconteciam acidentes, chegando a receber o apelido da Rota dos Demônios. Mas afinal, de onde teria surgido esse medo das pessoas em relação ao número 666? É a Bíblia. Bom, acontece que você já deve saber que lá no livro do Apocalipse, no capítulo 13, existe um trecho que diz que esse é o número da besta, que também significa o seu nome. E com certeza alguém formado em teologia conseguirá explicar esse assunto bem melhor do que eu. Porém, segundo a narrativa da Bíblia, Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou, e aproveitou tudo que havia criado. Então, o 7 é considerado um número sagrado. E se repetirmos ele 3 vezes, teremos a sequência de 777, com cada 7 representando um membro da Trindade, formada por Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Já o 666 tem quase o mesmo significado. No entanto, ele representa justamente a Trindade do mal, formada pelo Anticristo, o falso profeta e o próprio diabo. E é basicamente por esses motivos que as pessoas que seguem o cristianismo não gostam do número 666, pois ele seria uma oposição à Trindade divina. E você tem todo o direito de acreditar que o alto número de acidentes aconteceu por conta da rodovia ter sido batizada de 666, mas segundo uma explicação mais científica, os acidentes aconteciam por vários motivos. Primeiro, que a rodovia ficava longe das cidades, e por consequências dos hospitais. Então, quando alguém se acidentava nela, demorava muito para uma ambulância chegar no local, ou até mesmo que um outro motorista que prestasse socorro conseguisse levar a vítima a tempo até um hospital. E aí, pela falta de um atendimento médico urgente, a pessoa vítima de um acidente acabava morrendo na rodovia mesmo. Já o segundo motivo também tem a ver com o primeiro. Isso porque, como a rodovia 666 ficava no meio do nada, o governo não dava tanta importância para ela, o que fez com que a estrada ficasse cheia de buracos, sem a sinalização correta e nem mesmo a fiscalização da polícia, o que permitia com que os motoristas dirigissem acima do limite de velocidade, pois não seriam parados por nenhuma viatura. E o terceiro motivo é justamente a geografia do local, que era montanhosa e portanto cheia de curvas e elevações irregulares, algo que dificultava bastante dirigir pela rodovia 666, aumentando o número de acidentes, até porque percorrer uma estrada reta é sempre mais fácil do que uma onde tem várias curvas. Já o quarto e último motivo que pode explicar o grande número de acidentes na rodovia 666 é um fenômeno que os cientistas chamam de efeito placebo, pois se você acredita profundamente que a rodovia é amaldiçoada, você ficará mais nervoso ao dirigir por ela, e portanto terá uma chance maior de cometer um erro no trânsito, por conta da ansiedade que está sentindo. Existia até mesmo um boato de um caminhão fantasma que estava pegando fogo, e que aparecia do nada dirigindo na contramão, e se você desviasse dele, conseguiria sobreviver, mas se não tivesse o tempo de reação rápido para se esquivar, seria atropelado pelo suposto caminhão fantasma, e morreria. No entanto, mas se ele é fantasma, por que eu morreria? Decidiu mudar o nome da rodovia 666 para a rodovia 491. Eles também melhoraram bastante a infraestrutura das estradas, arrumando os buracos e deixando ela mais segura para se dirigir, o que acabou diminuindo o número de acidentes. Mas na sua opinião, essa rodovia era mesmo amaldiçoada por causa do nome que recebeu, ou seria apenas por conta daqueles 4 motivos? A rodovia 66 foi arrumada. Pode mandar sim, porteiro. A rodovia 66 foi arrumada, todo mundo sabe que foi quando o Relâmpago McQueen chegou em Radiator Springs, certo? E arrumou a cidade. Todo mundo sabe que é isso aí. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Sim, Rodrigo, por favor, conte sua história de resgatista. No curso que eu fiz de resgatista de difícil acesso, incursão de dias em mata-montanha, tem uma lenda que no meio do mato, em locais impossíveis de chegar, o povo encontrava diversas escadas. Escada de casa, concreto e madeira. Construída no meio do nada. Uma escada novinha. Ok, estou ouvindo.
E um instrutor, um militar, senhorzinho já, dos caras sérios que não briga com nada, avisa pra nunca nem chegar perto e não elaborou nada. E ignorou perguntas. Eu vejo isso como um problema. Eu vejo isso como um erro, por sinal. Todo mundo ficou tipo, ok. Fui pesquisar depois. Existe de fato isso aí. Tu é doido. Motivos que eu acabei de citar. Peraí, calma aí. Agora eu tô curioso aí. Escadas no meio do nada. Tem um TikTok. Cuidado com escadas no meio do nada. É porque TikTok não passa credibilidade, não. Passa, amigão. Ah. Desculpa. Existe uma história de alguns anos atrás alegando que existem várias escadas abandonadas em vários parques nacionais ao redor do mundo. Elas ficam bem dentro da floresta, longe de tudo e todos. E é literalmente só uma escada, sem nenhuma estrutura ligada a elas. Algumas estão em ruínas, outras estão em um estado perfeito. E algumas são essas espirais de ferro que você encontra, por exemplo, em faróis. E elas literalmente não dão em nada. Existem diversas teorias diferentes de por que as escadas estão lá. E também sobre o que acontece quando você sobe em uma delas. E o que acontece? Poucas pessoas ousaram subir nessas escadas. Elas se sentiam inquietas, com o sentimento de não serem bem-vindas, e algumas até sentiram náuseas quando chegaram no topo. Alguns dizem que são escadas que levam para outra dimensão, outros dizem que levam para o inferno, e outros dizem que esse é o motivo de tantas crianças desaparecerem em parques nacionais, porque elas sobem nessas escadas e nunca mais são vistas. Olha, eu prefiro acreditar que é porque a estrutura deve estar tudo lascada, certo? Dado que a estrutura tá lascada e a gente não sabe, quando a gente sobe o bagulho pode arrebentar e a gente se lasca no meio. Dito isso... Tá. Ai não, olha... Eu fico arrepiado, velho. Eu não gosto de ver essa foto, não. A primeira comunhão é um rito católico em que uma pessoa, As que na tão maioria boa das é que vezes, subiu sendo um uma pouco. criança, recebe pela primeira vez o sacramento da Eucaristia, que é o pão e o vinho que simbolizam o sangue e o corpo de Jesus Cristo. Essa é uma forma de você reconhecer perante o mundo o sacrifício de Jesus quando ele morreu na cruz. Só Peraí. Você fez isso aqui, Porteiro do Diamante? Entendi. Pô, na próxima a gente pode usar o seu modelo mesmo pra fazer o Goga 100, amigão. Ficou bom, curti. Eu curti! Obrigado, velho. Fala comigo no Discord depois. que antes de estar pronta para fazer a primeira comunhão, a criança precisa primeiro passar pela catequese, que são um conjunto de aulas onde ela aprenderá o significado da fé cristã, com todos os seus ensinamentos e práticas. E eu acredito que alguns de vocês devem ter feito a catequese e a primeira comunhão na infância. Porém, essa garotinha espanhola que está aparecendo na tela teria falecido justamente quando estava voltando da sua primeira comunhão, amaldiçoando a estrada em que colocou os pés pela última vez. Essa lenda é datada do século XIX. Na cidade de Cáceres, localizada na Espanha, uma menina que tinha por volta de 7 anos de idade colocou um belo traje na cor branca para se preparar para sua primeira comunhão. E no começo tudo saiu conforme planejado. A menina chegou na igreja, comeu o pão e bebeu o vinho, completando assim a tradição. E depois que a cerimônia acabou, ela e outras pessoas estavam retornando para casa em uma carruagem. Só que durante o percurso, quando estavam no vilarejo de Valparaíso, perto de chegar em casa, vários cães selvagens se aproximaram para atacá-los. E com isso, conseguiram assustar os cavalos que ficaram de pé para tentar mostrar imponência, e assim afastar os cães. Mas por conta disso, a carruagem também se levantou, e a menina caiu dela, e todos os adultos que estavam lá
nem sequer perceberam a ausência da menina, que ficou abandonada na estrada, sozinha e sendo ameaçada pelos cães selvagens. E eles só foram perceber o que tinha acontecido quando chegaram em casa, e a menina não estava lá. E quando voltaram ao mesmo local, não conseguiram encontrá-la de jeito nenhum. Então, com o passar dos anos, surgiram várias lendas de que o fantasma dessa menina aparecia na mesma estrada, para se vingar pelo fato de terem deixado ela para trás, justamente no dia em que fez a sua primeira comunhão. Já em 1950, teria acontecido uma outra tragédia bastante parecida com essa, de mais uma menina que estava voltando da sua primeira comunhão, e que também morreu durante de volta para casa, fazendo com que as pessoas pensassem que aquele trecho da estrada era amaldiçoado. E essa lenda é bem famosa lá na Espanha, e inclusive ganhou adaptações para outros países como o Chile, com a história sendo bem parecida a essa, mas com algumas modificações. E essas imagens mostram como ficou o local em que a menina morava, que agora se encontra em ruínas, sobrando apenas os destroços. Infelizmente, em grandes construções, é comum que acabem acontecendo vários acidentes envolvendo os operários. Alguns desses resultam apenas em machucados temporários, que são curados em alguns dias. Porém, existem acidentes que causam danos permanentes, como a perda de um braço ou uma perna, e até mesmo algo bem pior do que isso, como por exemplo, a morte desses trabalhadores, que arriscam as suas vidas para terminar a construção. Um bom exemplo disso é o Canal do Panamá, que tinha como objetivo criar um atalho para facilitar a navegação marítima, para que os navios de carga não precisassem dar toda uma volta no oceano para chegar ao destino desejado. E para construir o canal, pelo menos 20 mil operários perderam a vida. E com certeza você não imaginava que esse número era tão grande. E uma boa parte desses trabalhadores perderam a vida devido a doenças tropicais, como malária e febre amarela. Já esse terceiro caso do vídeo de hoje aconteceu na Suíça, um país que é considerado um dos mais pacíficos, que ainda assim teve operários morrendo para terminar a construção de um grande túnel, chamado de Túnel Belken. O túnel tem um pouco mais de 3 mil metros de comprimento e passa por dentro da montanha Jura. Porém, ele não é conhecido por nada relacionado à sua estrutura, e sim por ser considerado mal assombrado, com centenas de suíços alegando terem passado por um encontro sobrenatural enquanto dirigiam dentro desse túnel. A primeira lenda envolve operários que supostamente teriam morrido ao trabalhar na construção do túnel, e que tiveram suas mortes encobertas pelo próprio governo, que não queria que as pessoas ficassem sabendo dessa dura realidade, até porque eles poderiam receber várias críticas. Já a versão oficial é de que ninguém morreu durante a construção do túnel. No entanto, a lenda urbana dos operários fantasmas ainda permanece na cultura da cidade até hoje, e talvez tenha um fundo de verdade nessa história. Ou será que seria apenas mais uma mentira que alimentaram tanto, ao ponto de se espalhar como se fosse verdade? Minha opinião, os operários ainda estariam assombrando o túnel, porque queriam receber o devido reconhecimento. Afinal, eles supostamente morreram para que a construção ficasse pronta, e as pessoas utilizam o túnel todos os dias, sem saber que eles tiveram que se sacrificar para isso. Mas além dos operários fantasmas, como o túnel é grande, eu acho que isso aí é, sei lá, deve bater claustrofobia nos cabas, tá ligado? Aí os cabas já ficam meio que incomodados, porque o espaço é menor, é só parede e teto, tá ligado? E você só pode ir em frente, sei lá. No meio dessa claustrofobia, o bicho viu um cabo vestido de funcionário e endoidou. 3 km de túnel é muito grande, pô. É muito grande, pô. Aí, sei lá, ele já fica meio que paranoico e nessa paranoia dele ele vê alguma coisa e pensa, meu irmão, doidei, é o fantasma, Charlie! Dessa vez de uma senhora que tem por volta dos 80 anos de idade. Ela está vestida de branco e pode ser encontrada no acostamento do túnel pedindo carona. E só depois que as pessoas param o veículo e deixam ela entrar, é que percebem que não se tratava de uma senhora de verdade, e sim de um fantasma assustador. Mas se você estivesse dirigindo dentro do túnel Belken e encontrasse alguém com uma aparência estranha e pedindo carona, você pararia para ajudar ou continuaria dirigindo como ele de ser um fantasma? Continuaria dirigindo. A próxima estrada que iremos acompanhar causou a morte de 2 artistas famosos, em 2 ocasiões separadas e diferentes, além de vários motoristas que alegaram ter sofrido com alucinações enquanto dirigiam por ela. Tos Proeski era um cantor de 26 anos de idade, que nasceu em 1981 na cidade de Prilepo, localizada na Macedônia. Ele era um dos cantores mais famosos dessa região, tendo sido comparado até mesmo ao Elvis Presley. Tos ganhou autoridade pela sua voz potente. Não precisa ser um gênio, pô. Se o bagulho é no meio de uma BR, não tem uma parada de ônibus, por que ia ter alguém te pedindo carona lá? Se não visse pelo menos um carro encostado, fumaçando, eu ia dizer, não, ela precisa de ajuda. Mas uma pessoa no meio do nada, deixa eu subir. O Chico, não, não vai não. Poderosa, carisma e habilidade de conectar-se com seu público.
Ao longo da sua carreira, ele lançou vários álbuns que alcançaram um sucesso não apenas na Macedônia, mas também em outros países da Iugoslávia, que atualmente não existe mais. E também as suas músicas chegaram em várias partes da Europa Oriental. O cara tinha uma voz bastante única, que era bem versátil, e por isso ele conseguia transitar entre estilos musicais diferentes, como o pop, o rock e a música tradicional da Macedônia. Além disso, Tosse era conhecido por praticar caridade, realizando boas ações para tentar tornar o mundo um lugar melhor para todos viverem. Então, no dia 16 de outubro de 2007, Tosse estava dirigindo pela estrada A3, localizada na Croácia. O cantor estava a caminho de um evento beneficente do qual participaria, e no carro haviam mais 2 pessoas. No entanto, durante o percurso, o veículo de Tosse saiu da estrada e bateu em uma daquelas barreiras de segurança. O cantor, que não estava usando o cinto de segurança, morreu no acidente. Já as outras 2 pessoas... O cara tá andando sem cinto! Os espíritos puxaram o freio de mão. Ele tá sem cinto! Ele morreu porque ele foi imprudente! pessoas em seu carro sobreviveram. E apesar da estrada A3 na Croácia carregar a fama de ser mal assombrada, Tosse morreu porque estava sem cinto, e ele tentou realizar uma ultrapassagem arriscada em um caminhão, assim como mostra o vídeo que replica o que aconteceu naquele dia. A morte de Tosse Proeski causou uma onda de luto e tristeza em todo o sudeste da Europa, especialmente na Macedônia, onde ele nasceu e era considerado um ícone da música, um símbolo de esperança e amor ao próximo. Mas assim como eu disse antes, além do próprio Tosse, teve uma você passar lá na estrada lá na Macedônia e tiver tocando a música dele, porra, conhecida por seu trabalho na televisão, teatro e cinema. Dolores nasceu em 29 de março de 1981, na cidade de Sbenik, na Croácia. Ela era uma das atrizes mais famosas do país, e seus trabalhos mais conhecidos são esses que estão aparecendo na tela agora, e que fizeram sucesso principalmente dentro da Croácia. Porém, da mesma forma que aconteceu com Tosse, Dolores também teve sua carreira interrompida devido a um acidente nessa mesma estrada. Em 23 de outubro de 2013, Dolores estava percorrendo a autoestrada A3 em um veículo modelo Nissan. O seu amigo chamado Stojan Matavul, que também era um ator, estava dirigindo o veículo nesse dia. Era por volta das 6h40 da manhã, quando Stojan bateu o carro na traseira de um Volkswagen Polo, fazendo com que Dolores fosse arremessada para fora do Nissan, sofrendo graves ferimentos, e até chegaram a levá-la até o hospital. No entanto, a atriz faleceu no mesmo dia, às 14 horas da tarde. Já o seu amigo foi condenado em fevereiro de 2015 a 9 meses de prisão, pois a polícia descobriu que ele havia bebido antes de dirigir, e além disso estava dirigindo acima do limite de velocidade. Stojan começou a cumprir a sua pena em outubro de 2016, e atualmente ele ainda está vivo e solto, e até chegou a participar de filmes mais recentes como esse aí. Já esse é o local em que o corpo de Dolores está enterrado. Mas no fim das contas, não houve... O cara bebeu, tava acima do limite, e assim, eu não sou nenhum gênio, mas se a mulher foi arremessada pra fora do carro, ela pelo menos tava sem cinto. Eu acho que o cinto tava ali o suficiente pra pelo menos ficar lá dentro. Mas de qualquer forma, foi o fantasma etílico que fez bater no carro? Foi não, imprudência. Uma maldição nessa estrada que causou os acidentes. Não, pois não tanto tem Dolores não. quanto Tosse morreram justamente porque não estavam usando o cinto de segurança. E eu não entendo como algumas pessoas têm coragem de dirigir em uma rodovia sem estar usando o cinto. Só pra vocês terem uma noção, usar o cinto reduz entre 50% a 75% o risco de morrer em um acidente. Já quase 80% das pessoas que são ejetadas para fora do carro após a batida acabam perdendo suas vidas. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Não, você não vai dar mais recado não. Eu tava até empolgado com o vídeo, aí você no final... O fantasma da Heineken tirou o cinto dos cabas. Não, pelo amor de Deus. Enfim, esse aí foi o Estradas com Histórias Perturbadoras do Abismo do Medo.